Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Chico Mineiro para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. João 9. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego na nascença. Amém. 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 Estando presente toda a idilidade, declara aberta a presente sessão. Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas, letra de Frei Euseário Schmidt, melodia de Elmi Ventmeier. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das imbuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos lendos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado as atas das reuniões extraordinárias que ocorreram na quarta-feira passada. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 1 de outubro de 2019. Convite do IBGE para a primeira reunião de planejamento e acompanhamento do censo 2020, que será no dia 8 de outubro.
Convite da Secretaria Municipal de Planejamento para a segunda audiência pública Plano Diretor e Plano de Mobilidade, que acontecerá no dia 3 de outubro. Ofícios números 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 de 2019 do Executivo, comunicando o sancionamento dos projetos de lei números 101, número 61, 96, número 94, número 87, número 89, número 90, número 110, número 105, 104, número 109, 111, número 113 e número 112 de 2019. Ofício número 77 de 2019 do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, encaminhando o diagnóstico da realidade social da criança e do adolescente e o plano decenal da criança e do adolescente. Ofício número 98 de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em resposta ao requerimento número 819 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 1031 de 2019, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 825 de 2019, de autoria do vereador Gil Baiano. Ofício número 1032 de 2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 831 de 2019, de autoria do vereador Vilmar Studowski. Ofício número 1033 de 2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 223 de 2019, de autoria do vereador Chico Mineiro. Ofício número 826 de 2019 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em resposta ao requerimento número 828 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 5.153 de 2019 do Ministério da Economia, em resposta aos requerimentos números 22 e 23 de 2019, de autoria de toda edilidade. Projeto de lei número 115 de 2019, que denomina a Rua Pública de Miguel Guterville, de autoria do vereador Célio Galeski. Para a ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei número 92 de 2019, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 4.563, de 24 de junho de 2010, que denomina Escola Básica Municipal Evaldo Dranca. Projeto de lei número 106 de 2019, que concede alvará provisório de táxi. Indicações. Indicação de autoria do vereador Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaska, secretário municipal de obras, melhorias com patróleo e material na rua Marta Ranque, bairro Água Verde. Indicação 239 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, para que providencie a tubulação de tamanho adequado ao fluxo da água, ou seja, grandes e largos, na rua Valdemar Carlos Estange, a partir do número 266 e até o seu final. Indicação 240 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, para que seja realizada a limpeza da rua João Alage, entre as ruas Emílio Shows e até a rua Basílio Minhuque, que se encontra com muitas pedras na pista de rolamento. Indicação número 241 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, a troca da placa indicando bairro Jardim da Esperança por bairro Alto da Tijuca, na rua Guilherme Konjorovski. Indicação número 242 de 2019, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaska, secretário municipal de obras, patrolar, cascalhar e realizar a limpeza de bueiros na estrada que dá acesso à localidade de Cachoeira, saindo para Antagorda. Indicação número 243 de 2019, de autoria do edil Paulo Glinski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan,
para que seja realizada melhorias na sinalização de via preferencial na esquina da Rua Major Vieira com a Rua Marechal Floriano Peixoto e na esquina da Rua Marechal Floriano Peixoto com a Rua Marechal Rondon. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas. Senhor presidente, sobre essa indicação de melhoria na sinalização da Rua Marechal Floriano, esquina com a Major Vieira e esquina com a Marechal Rondon, até que eu deixo livre para outros vereadores que quiserem assinar. Eu sei que tem moradores ali que já conversaram com vários dos senhores e das senhoras. Ali, hoje aconteceu mais um acidente ali, no próximo ao horário do meio-dia. Há uma precariedade na sinalização. O Machado está aqui, meu vizinho. Há uma precariedade na sinalização e algumas pessoas, alguns motoristas, eles, até talvez pela dificuldade de visualizar preferencial, é constante, e os acidentes ali têm elevado a monta. Corremos o risco de ter um acidente mais grave, com vítimas, inclusive. Então, seria importante que o DETRACAN fizesse a sinalização na forma como fez na Marechal Floriano, subindo ali para o Sagrado Coração de Jesus. O Coronel Mário várias vezes requereu, outros vereadores também, e ali nós tivemos assim uma redução enorme dos acidentes por conta de que está muito bem sinalizado e o motorista não tem a condição de não ver e não tem a desculpa de não ver também. Então, eu deixo aberta essa indicação para mais alguns dos senhores e senhoras que queiram assinar e pedir que o DETRACAN tome uma providência o quanto antes, porque é comum ali, toda semana ali acontece um acidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem, comunidade da Barra Mansa, sejam bem-vindos, público aqui presente. A respeito da minha indicação, essa da Rua João Alage, no qual sempre fui muito bem atendido, já é a quarta, quinta que eu fiz, o problema sempre é o mesmo, enquanto não resolver as que cortam, né, que a João Alage ali, nunca vai ser resolvida. A quantidade de pedra que desce, né, é muito grande. Eu acho que deveria providenciar urgente um planejamento, alguma coisa para que fizesse asfalto, calçamento, porque ali esse problema, vereador Paulo, vai ser eterno, né? Toda vez que chove, e não precisa ser muita chuva, Coronel Mário, ali desce bastante pedra ali e está danificando a própria João Alage, essa que sobe aqui da frente da Câmara de Vereadores, até a Cooperalva. Então, ali o problema é constante. É uma chuva, tem que solicitar a limpeza. Outra chuva, a mesma coisa. Então, está complicado essa situação ali. E a gente vê a quantidade de pedra é bastante grande, presidente. É muito grande mesmo. E a respeito também da troca de placa ali da rua Guilherme Gonchorovski, porque foi inaugurada o asfalto, o trecho ali do novo, e colocar a placa com bairro errado, daí fica até um jeito bem estranho, dizendo que ali Guilherme Gonchorovski é bairro Jardim Esperança, do qual é bem longe do Jardim, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado, né, com essa, na hora de verificar, e é impossível que o pessoal do planejamento, do DETRACAN, não tenha conhecimento de bairros daqui de Canoinhas, inaugurando uma obra, colocando o nome da rua com o bairro de outro. Não pegou bem ali, a placa está lá, né? É dinheiro que sai dos cofres aí, podia fazer outras placas, como tem bastante solicitação já de outros nomes de rua e não é feito, né? Então, ali, com nome de rua do bairro e com o bairro com outro nome, né? Então, eu acho que tem que tomar essa providência. E também a respeito aí da rua, da estrada, que dá acesso ao lugar de Cachoeira, está intransitável mesmo. Passei por lá, nessa chuva que deu, que não foi muito grande, há 2 semanas, está intransitável. Passa, e eu passei porque estava de caminhonete. Fora disso, não teria condições de passar. Muito feio mesmo lá, que dá acesso à Antagorda, e sai de volta aqui na Estrada da Fartura. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira.
Senhor presidente, Célio Galeski, as nossas colegas vereadoras, os vereadores canoenses que nos honram essa noite com as suas presenças, os internautas, gostaria de me manifestar sobre uma das respostas que veio do DENIT, e interessante que nós pedimos aqui, aprovamos um requerimento pedindo a revitalização, ao menos do trecho entre a BR-280 até a entrada da Agrocem, com uma iluminação, acostamento adequado, enfim. E tantos outros requerimentos que a gente já fez, sempre vem respostas um tanto quanto não conexas. Desta vez, pasmem, o mesmo superintendente regional do DEINFRA, que em outras oportunidades respondeu que não tem projeto, que isso, que aquilo, enfim, aquelas respostas vagas, ele respondeu que, nesse último que nós pedimos, a revitalização, a SC 477, sobre a qual versa a solicitação em tela, é uma rodovia coincidente, cuja administração e gerenciamento cabe ao Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Aí, rodovia coincidente, né? Lógico, a gente vai procurar no Wikipédia. Aí, ela é uma construída e conservada pelo governo estadual, e que, a princípio, não consta do plano rodoviário do DENIT. Então, na sequência, nós vamos aprovar um requerimento que nós pedindo para que a Secretaria de Infraestrutura tome essas providências. Às vezes, quando a gente reitera o requerimento, a gente, poxa, nós estamos martelando em algo que a gente não sabe o resultado. Entre tantos outros que não nos foram respostas oportunas, dessa vez veio uma resposta oportuna, agora a gente sabe, vereador Mário, para quem nós vamos, na porta de quem que nós vamos bater. E vamos bater agora com conhecimento de causa e quem realmente tem legitimidade para nos responder adequadamente, quem sabe tomar alguma providência em relação a SC 477. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Não, senhor. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores que queiram fazer uso da tribuna. Não, senhor. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 106/2019, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de autoria do vereador Paulo Glinski. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Eu só quero me abster do voto desse projeto de lei 106. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Em segunda votação, o projeto de lei 106/2019, com abstenção do vereador Vilmar Sidowski. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 92/2019, que altera dispositivo da Lei Municipal 4.563, de 24 de junho de 2010, que denomina Escola Básica Municipal Evaldo Dranca. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, de uma maneira muito especial e carinhosa, cumprimento a minha esposa Rosicler, na pessoa da qual cumprimento todas as senhoras aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a vereadora Beatriz Chouze. Vereadora Beatriz, esses 60 dias da senhora nessa Câmara foi muito produtivo, vi o seu sorriso, e nós cedemos a vaga para a senhora, porque entendemos que as comunidades do interior também têm que ter voz e vez nessa Casa Legislativa. A senhora muito bem desempenhou esse papel durante esse período, e foi uma satisfação muito grande acompanhá-lo, mesmo estando fora das sessões, assistir às sessões, o seu desempenho nessa casa. Quiçá o nosso arquiteto do universo um dia permita que a senhora possa um dia ocupar dessas cadeiras, portanto que luta pelas suas comunidades. Internautas que nos acompanham por TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, de uma forma bastante rápida, tá?
eu quero fazer uma breve contextualização, primeiramente do meu voto proferido quando da primeira votação deste projeto de lei, e agora a minha segunda manifestação com relação ao meu voto. É importante justificar a nossa comunidade, até mesmo porque, quando fomos eleitos vereadores, vereadora Norma Pereira, nós vereadores, no meu caso, da senhora, mais de 1.100 pessoas confiaram o voto para nós. Eu sou a voz e a vez das pessoas que estão do lado de lá dessa plenária. Presidente Célio, nutro uma profunda admiração e respeito pelo senhor. Quando esse projeto de lei adentrou essa Casa de Leis, proferi meu primeiro voto depois de analisar o projeto, de forma favorável, né? Votei para que fosse mudado o nome da Escola Básica Municipal Evaldo Dranco para Barra Mansa, considerando toda a documentação que veio em anexo, né? E também o respeito profundo que nós nutrimos pela comunidade. No decorrer desse meu afastamento, foi convocada uma audiência pública, me fiz presente na localidade de Barra Mansa, acompanhei atentamente os pronunciamentos iniciais, depois, por uma questão de compromisso, eu tive que sair juntamente com o vice-prefeito Renato Pique. Inclusive, essa audiência pública foi muito bem conduzida pelo nosso advogado da Câmara, Ricardo Beninca. Vi as manifestações da dona Maria Janete Dranca, acompanhei também através, depois de mídia social, da Jocely Schiller, do seu Giovanni Glevinski, da vereadora Beatriz Chose e, por fim, do vereador Célio Galeski. Senhor presidente, em 22 de julho de 2010, foi votado nesta Casa Legislativa, em segunda votação, pelos vereadores Alex Zaffer, Beni Carvalho, Beto Passos, Célio Galeski, Gil Baiano, João Grem, Miguel Gontargue, Paulo Glinski, Tarcísio de Lima e Wilson Pereira, um projeto de lei que denominou a Escola Básica Municipal na localidade de Barra Mansa de Evaldo Dranca. Nas manifestações desta sessão, quando foi colocado a palavra, o então vereador Beto Passos parabenizou o vereador autor Wilson Pereira pela iniciativa, enfatizando o trabalho realizado pelo homenageado. Colocado em votação única foi o projeto de lei aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Eu não quero entrar no mérito da discussão, como que se deu todo o processo para que fosse votado naquela época, o vereador Paulo Glinski, homenageando uma pessoa da comunidade, dando o nome da escola. É importante frisar que nós, vereadores, vereadora Norma, nós sempre, nessa Casa de Leis, por força de lei, decidimos, né, nomes de ruas, nomes de colégios, enfim. A minha grande preocupação e o mérito, senhor presidente, eu falei isso para o doutor Ricardo Beninca, que era muito importante falar para a comunidade, que naquele dia estava sendo feita uma audiência consultiva, estava sendo consultada a comunidade. E a comunidade decidiu, por fim, lá, por ampla maioria, numa votação, que o nome da escola deveria ser mudado. Ocorre que o que nós estamos discutindo agora, e o mérito dessa questão, no meu entendimento, que lá em 2010 houve um vereador que fez uma proposição, esse vereador apresentou às comissões, tramitou nas comissões, houveram pareceres favoráveis e foi votado por unanimidade nessa Casa de Leis para homenagear uma pessoa. Eu respeito muito a comunidade da Barra Mansa, assim como respeito todas as comunidades de Canoinhas. Até mesmo porque, quando me comprometi a ocupar uma cadeira nessa Casa Legislativa, vereadora Norma, muito bem frisei que eu gostaria de dar voz e vez às pessoas, né, que confiaram o seu voto em mim. Senhor presidente, eu fui conversar com muitas pessoas na comunidade e entendo eu que esse processo
talvez houve um desgaste bastante grande, né, em todas as discussões. Nós temos muitas coisas importantes, não que não seja importante a discussão dessa questão, mas a forma como foi conduzida, no meu entendimento, né, causou algumas divergências e divisões. Eu não teria consciência tranquila, vereador Paulinho, de deshomenagear qualquer cidadão de Canoinhas, seja o senhor João da Silva, seja o cidadão que for, seja de que localidade for. Eu não me sentiria confortável de deshomenagear uma pessoa. Respeito todas as opiniões em contrária, respeito todas as opiniões das pessoas da comunidade, e seria muito confortável para mim vir aqui e declarar meu voto favorável à mudança do nome, porque estaria agrandando uma comunidade que fez uma audiência pública, mas eu estaria contrariando a minha consciência. E a minha consciência me cobra essa questão, os meus eleitores me cobram, eu conversei com várias pessoas da comunidade, eu não vou falar que foi de forma unânime, mas a grande maioria tem o mesmo pensamento que eu, que é muito ruim você deshomenagear uma pessoa, seja ela quem for. A família vai ficar marcada para o resto de sua história, de que em algum momento alguém da comunidade, representantes dessa comunidade, de forma unânime homenagear alguém, e depois vem, depois de alguns anos, retirar o nome dessa pessoa. Alguém pode dizer: Mário, você vai votar contra a comunidade da Barra Mansa. Eu estou vendo vários cartazes. Eu jamais votaria contra a comunidade da Barra Mansa. Tanto que, senhor Giovanni, eu formulei um requerimento, tá, que eu escutei nas primeiras tratativas, nas primeiras falas que ocorreram naquela audiência pública, que se pleiteia a instalação de um centro de educação infantil naquele local. Eu fiz um requerimento hoje, um documento oficial, solicitando ao senhor prefeito municipal, e acredito está aberto depois para assinar por todos os vereadores, que contempla aquela comunidade com esse CI. Mas eu só vou admitir, a minha consciência só vai admitir a mudança do nome. Eu conversei com pessoas da família, no dia que inauguraram o CI com o nome, né, Evaldo Dranca, e aí a escola passará a se chamar Barra Mansa. Essa é a minha leitura. Fiz até uma discussão com relação a uma possibilidade de apresentação de uma emenda ao projeto de lei, que retirei e não apresentei, até para não tomar ninguém de surpresa com relação a isso, que no meu entendimento seria importante. Alterando o artigo 1º com a seguinte denominação: fica denominado de Escola Básica Municipal Barra Mansa o Educandário Municipal da localidade Barra Mansa, quando sua antiga sede for transformada em um centro de educação infantil, denominado Centro de Educação Infantil Evaldo Dranca. Eu não apresentei essa emenda, porque entendi, ouvindo os demais vereadores, que nesse momento talvez não fosse importante eu apresentar. Decidi isso agora, inclusive, nas reuniões das comissões. Não quero me alongar mais, senhor presidente. O meu voto é contrário, eu já declarei. Porque se o meu pai, Emílio Erzger, uma pessoa totalmente honesta que foi nessa cidade, se por algum motivo da história fosse homenageado o senhor Emílio com o nome de uma viela qualquer nessa cidade, e se alguém lá na frente fosse retirar o nome do senhor Emílio, com certeza, tá, eu empunharia todas as armas para defender. Não armas físicas, mas as armas espirituais, com a força de Deus, do nosso grande arquiteto, para que isso não ocorresse. A mágoa e o trauma é muito forte. E eu questiono qualquer pessoa da comunidade que está me ouvindo nesse momento, que vai me ouvir. O senhor concordaria em deshomenagear o seu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó? É por isso, eu coloquei isso para a senhora lá. Colocaria para a comunidade, frente a frente, olho no olho. Não que estamos contrariando a comunidade. Eu acho que tem que chamar Barra Mansa a escola, porque existe uma vontade da comunidade. Quando se instalar o CI, quando se dá o nome que está homenageado e existe um acordo com a família concorda, porque eu ouvi isso da parte deles, que seria extremamente importante, tá, que nesse momento da história mantivesse o nome e aí sim mudasse o nome da escola. Esse é o meu parecer. Seria muito confortável, estou vendo alguns sorrisos irônicos na plateia, seria muito confortável chegar aqui, eu voto com o que a comunidade decidiu. É muito tranquilo para o vereador fazer isso. É muito difícil você se posicionar como eu estou me posicionando agora. Mas eu estou me posicionando em nome da minha consciência. Friso,
em nome de um vereador e em respeito ao vereador Wilson Pereira, que em 2010 apresentou um projeto. Se eu estivesse votando contra, eu estaria também, de certa forma, né, contraditando ou não concordando com ele quando foi aprovado. E também dos outros vereadores que não estão aqui presentes, que naquele momento aprovaram. Então, senhor presidente, eu já me alonguei, desculpem a minha fala, mas eu já declarei meu voto é contrário à mudança da escola, até que se instale o CI, e quando instalar o CI, dá o nome Evaldo Dranca, aí sim, com certeza terá meu voto, e até eu posso fazer esse projeto de lei. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, da mesma forma que o vereador Coronel Mário se posicionou, eu não preciso ser repetitiva, mas eu gostaria de estar lá no dia 26, discutindo, por exemplo, a pavimentação da SC 120. Eu gostaria de estar discutindo no nosso município a pavimentação, ao menos até os distritos. São tantas outras coisas que a gente tem para discutir. Fui para Barra Mansa, na audiência pública, porque eu tenho muito respeito por aquela comunidade. Foi a primeira comunidade que eu conheci em 1983, quando eu cheguei em Canoinhas. Conheço todos as localidades ali no entorno. Deshomenagear uma pessoa realmente me machuca muito. Eu também imagino, se fosse o meu pai, se fosse o pai de qualquer pessoa. Olhando toda a história e tudo já relatado pelo vereador Coronel Mário, eu comungo da mesma ideia, tanto que na primeira votação eu fui tão atingida que eu me abstive de votar, porque é uma situação delicadíssima. Quem está do outro lado não consegue imaginar o que a gente sente do lado de cá. Não consegue imaginar. Em hipótese alguma, quem está do outro lado não consegue imaginar o que a gente sente aqui, vendo uma comunidade super organizada, uma comunidade altamente produtiva, e, de repente, você vê uma discussão que deixa a gente desconfortável. É impressionante como isso afeta a gente emocionalmente. E o meu voto é contrário. Da outra vez eu me abstive de votar, dessa vez é contrário, e em função, inclusive, dos precedentes que nós vamos instituir no nosso município para começar turminha de cá, turminha de lá, turminha de lá, fazer abaixo-assinado para ficar mudando o nome de coisas. E nós temos tantas outras coisas para discutir. Nós temos que discutir o nosso PIB per capita, a nossa renda per capita, grau de escolaridade das pessoas, diminuir o índice de analfabetismo, melhorar o nível de profissionalização, pavimentação das estradas. Nós temos muitas coisas para avançar e para conquistar. Eu me sinto realmente muito desconfortável, faço as suas palavras, vereador Mário, se o senhor me permitir, para não me alongar, e muito respeito pela comunidade. Fui na audiência pública, em respeito às comunidades, e também deixei bem claro lá, não afirmei para ninguém que o meu voto seria favorável ou não. Eu procurei conversar e questionar e fazer algumas ponderações, e é isso. Meu voto é contrário, mas com muita dor no meu coração, porque eu não gostaria que nós estivéssemos vivendo esse momento, neste momento. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, eu acho que não deveria chegar até esse ponto, tendo a primeira votação lá, antes mesmo da primeira votação, Coronel Mário. Deveria já ter tomado uma providência quando deu 8 favorável, uma abstenção da vereadora Norma, e como o presidente não vota, então deu 8 favorável. Eu não estava presente, né? Eu não estava presente na primeira votação, e acredito, como eu já pedi, né, a primeira vez, na segunda votação, a retirada do projeto, né? Eu acreditaria que na primeira votação não precisava chegar tanto desgaste até agora, né? Lá mesmo antes, vereador Paulinho, deveria já, né, com esse 8 favorável na época, uma abstenção e o presidente não vota, não deveria chegar a esse ponto, né? Paulo Glinski falou
bem e provocou a audiência pública para que a comunidade decidisse, então, a mudança do nome, ou não. Como deu 94 a 28, eu acredito que eu tenho que respeitar a maioria, né? Quando eu vim para cá, recebi pressão, né? No próprio programa de rádio de manhã cedo eu recebi, mas pressão nenhuma. Quem tem pressão e precisa de pressão para ferver, para esquentar é panela. Eu não preciso disso. Eu vou votar com a minha consciência, vereadora Norma, respeitando vocês, respeitando o Coronel Mário, porque eu tenho e respeito muito a família Dranca, do qual tem um patrocinador do meu programa. Eu respeito muito, conversei com eles e eles mandaram a minha consciência tomar posição na hora de votar. Sim, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero saudar aqui especialmente a família Dranca, comunidade da Barra Mansa, a dona Rosicler, que eu não mencionei, doutor Gilney, colega de profissão, a dona Darli e o Major Machado, e saudando o seu nome todos os demais. Senhor presidente, quero fazer um breve contexto aqui antes de manifestar o voto. Em 2010, quando o vereador Wilson Pereira apresentou o projeto de lei denominando a escola, o vereador Coronel Mário, o fez em nome da comunidade, naquele momento. Tanto que eu, como membro da comissão, dei parecer favorável, votei favorável, e, se não me falha a memória, na segunda votação, os membros da família Dranca se fizeram presentes aqui e votamos favorável. Na vinda desse projeto agora, este ano, a primeira votação, vereador Chico Mineiro, ela teve um quórum de 8 votos favoráveis naquele momento, porque a informação que nos foi repassada naquele momento da chegada do projeto da colocação no plenário é de que a escola nova seria Barra Mansa e que haveria um CI naquele local onde está a atual escola e que esse CI permaneceria adiante com o nome de Evaldo Dranca. Essa foi a informação, eu passo para a comunidade a informação que nos chegou naquele momento, tanto que ele foi para votação já naqueles dias com parecer das comissões. A situação andou e gerou todo esse amplo debate que a comunidade tem acompanhado e tem verificado, e eu fiz a sugestão, senhor presidente, de que realizasse audiência pública para que fosse ouvida a comunidade. Por quê? Porque eu fui procurado e conversei com membros da família Dranca, fui procurado e conversei com membros, com outras pessoas da comunidade, e havia uma informação que na minha visão, não fechava. Havia a informação, não, a comunidade é contra mudar o nome. Não, a comunidade é a favor de mudar o nome. A comunidade não quer que mude, a comunidade quer que mude. Então, por esse motivo, eu fiz aquela sugestão aquele dia. E declarei naquele dia da sugestão e na última sessão onde as pessoas usaram a tribuna, o Giovanni, a presidente da APP, declarei que seguiria o voto da audiência pública. Faço aqui um pedido, uma reflexão, dentro daquela fala do vereador Coronel Mário do fato de deshomenagear alguém. De fato, nós precisamos tomar um mecanismo, e esse episódio, que ao menos sirva adiante para nós criarmos um mecanismo que permita dar segurança para nominar determinados aparelhos públicos que existam. Eu e o vereador Vilmar Sudowski apresentamos um projeto para modificar o nome de algo que foi nominado antes de existir. Aqui em Canoinhas, graças a uma lei do vereador Chico Mineiro, proposta por ele, não se pode mais nominar obras que não estejam inauguradas. Mas já foi aprovado, e era costume, vai ser feito um posto de saúde, então você já dava o nome de quem seria homenageado antes do posto de saúde acontecer. E muitas vezes não acontecia, e muitas vezes levava anos para acontecer. Então nós apresentamos uma
uma proposição aqui para mudar um nome de algo que ainda até hoje não existe. E quase fomos aí bombardeados aí, né, vereador Vilmar? Mas entendo que tem que ser criado um mecanismo mais firme de poder verificar as razões, o porquê e de tomar cuidado para não deshomenagear ninguém. Esse é um ponto que quero destacar. O outro ponto é que existe a necessidade do CI, existe o interesse da comunidade, existe o interesse da família Dranca, existe o interesse de todos nós, existe o interesse do Executivo de que existe esse CI. Isso é um fato que nós não podemos deixar no segundo plano. E voltando na questão do quórum da primeira votação, só teve aquela votação favorável naquele montante porque se disse, olha, o CI vai se chamar Evaldo Dranca. Então, senhor presidente, o projeto aqui hoje é para alterar o nome da escola. É isso que estamos votando. Até porque nós não podemos dar o nome para um CI que ainda não existe. Mas entendo que esse comprometimento tem que haver. O comprometimento de existir o CI e o comprometimento de manter naquele prédio o mesmo nome para o CI. Eu acho que ninguém é contrário a isso. Só que esse fato nós temos que trabalhar. Nós temos que nos empenharmos. Vossa Excelência já nos passou uma posição do Executivo e com certeza vai externar para o plenário, mas nós temos que trabalhar firmemente para que de todo esse episódio, e peço desculpa para Vossa Excelência e que não seja mal compreendido de minha parte, mas da forma como a condução aconteceu, senhor presidente, nós tivemos um desgaste extremamente enorme. Nós poderíamos ter iniciado com a audiência pública. Sim. Antes de ter o projeto de lei, poderia ter ocorrido a consulta para a comunidade, para daí nascer o projeto de lei e vir para a Câmara. Nós tentamos ajeitar as melancias na viagem. E às vezes ajeita, e às vezes um tanto delas parte. Que não dá para ajeitar toda a situação. Mas, senhor presidente, essa situação do CI e a situação de manter o nome do CI é algo que tem que ser extremamente lutado e buscado. E dizer que não posso voltar atrás da palavra que dei, pedindo escusas para a família, respeitando a família Dranca, respeitando o seu Evaldo Dranca, respeitando aquele voto que dei em 2010 no nome, mas respeitando o meu compromisso de que acataria o que a comunidade deliberasse. Então, eu quero aqui manifestar que dentro dessa linha eu vou votar favoravelmente ao projeto, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, comunidade da Barra Mansa, família Dranca, internautas, meu colega de empresa lá, o Chiquinho da Silva, né, nos prestigiando essa noite. Presidente, este é um projeto que a gente está apreciando ele, mas com uma má vontade muito grande. Isso tem que ser muito dito. Porque ele não nos realiza a votação desse projeto. Não realiza, em definitivo, a comunidade da Barra Mansa e não realiza aquilo que já estava concluído com a família Dranca. Eu votei com muita segurança muitos projetos aqui importantes para a comunidade. Como foi o caso da COSIP, que a gente tinha um objetivo, ele traz um resultado, ele tem uma influência no dia a dia das pessoas, beneficiando, claro, também as pessoas contribuindo de uma forma, mas é um projeto que tem um objetivo muito claro, tinha e tem, né? O projeto da mudança do nome, não vejo isso de algo de extrema importância. Eu sou sincero em dizer que eu não vejo que fosse importante a importância da mudança. Como o vereador Paulo já comentou, eu e o Paulo mexemos em uma alteração.
E naquela oportunidade, eu me conscientizei de que eu estava fazendo algo que não deveria fazer. Quando algumas pessoas me abordaram e me disseram: olha, você vai mexer com fulano, com ciclano, com pessoas que já fizeram, enfim, trouxe todo um cenário e uma justificativa para que isso não ocorresse. Pois bem, desde o primeiro dia eu até dei o meu primeiro voto favorável à alteração. Eu votei favorável à alteração. E no dia eu justifiquei o meu voto em função de que nós tínhamos ali uma ata e uma relação de pessoas que tinha assinado aquela ata, e a gente mais ou menos só tinha aquilo, nós só tínhamos naquele momento aquilo de amparo para se basear no voto. E eu votei daquela forma, olhando aquilo que nós tínhamos em mãos. A partir dali, a história está aí, ampla, divulgada, debatida, falada, discutida em todos os aspectos. Pois bem, esse projeto vem de ordem executiva. Coronel Mário, eu estou exercendo nesse momento a condição de ser líder do governo. Certo? Olha a comunidade, a situação que fica para o vereador votar. Um projeto que, no meu entendimento, não precisava estar aqui. E você tem que tomar uma decisão daquilo que vai fazer. Por ser do lado do governo, estar junto com o governo, eu tenho por obrigação que depositar meu voto favorável a um projeto que veio de ordem executiva. Pois bem, mas não é isso que a minha consciência diz, não é isso que eu estou pensando. E eu deixei claro desde os primeiros dias que não é isso que eu penso, não é isso que eu gostaria que acontecesse. Então, por eu entender, e quero aqui me desculpar, e eu vou fazer o seguinte: eu não gosto de ficar em cima do muro, é a pior coisa que tem uma pessoa ficar em cima do muro. Mas para mim não ser injusto com o governo, por ser líder do governo, por eu não ser injusto com as comunidades e com a família Dranca, eu vou me abster do meu voto. Quero deixar isso claro, e daí a votação segue. Então, quero deixar isso claro, desta forma, muito claro, que eu vou me abster do meu voto, porque eu tenho dois lados e eu preciso respeitar os dois. Então, nesse momento, eu vou deixar o meu voto, vou me abster do voto e o plenário decide. Muito obrigado. Continuando a discussão. O vereador Coronel Mário, eu me propus, no dia de hoje, o vereador Paulo Guedes, não fazer nenhuma manifestação, até porque já o fiz no dia da audiência pública e já fiz em sessões anteriores. Porém, alguns pontos eu preciso, vereadora Thelma, passar aqui. Primeiro, em 2010, por certo que votei favorável, até porque naquela oportunidade me sentava onde está o vereador Paulinho, a família se fazia presente da mesma forma que está aí, e em respeito àquela condição não seria o único vereador a votar contrário. Não seria. Conhecendo o seu Evaldo Dranca como eu conheci. Primeiro ponto. Era o direito, eu me manifestei, embora naquela oportunidade só chegou aqui para os senhores vereadores uma manifestação da comunidade em maio, e o projeto adentrou essa casa em dezembro de 2009, teve uma ata, uma votação que ficou, não é o vereador Célio que está afirmando, foi a comunidade que afirmou que não foi secreta, de uma forma, sei lá, mas enfim. Com base nessa discussão e com respeito à família, nós votamos favorável. Ponto. Esse é um ponto importante dizer. Segundo, eu nutro o respeito, tenho o maior carinho e respeito por todos os senhores vereadores, e se não o tivesse, não poderia ser diferente, porque, primeiro, cada um está aqui, por aquilo que representa pela comunidade, fomos escolhidos todos
pelo voto popular, estamos aqui representando a nossa comunidade. Porém, é preciso que seja dito o seguinte: essa votação, ela é importante. A prova de que é importante, que a comunidade está aqui, dá 50 quilômetros daqui da Barra Mansa, dá 43 daqui na Serra das Mortes. Depois de um dia de trabalho, vereador Coronel Mário, se dispuseram a vir aqui assistir a sessão, vereadora Thelma. Aproximadamente 250 pessoas se deslocaram de suas comunidades depois de novo de um dia de trabalho e estavam plantando fumo. E ficaram até a contagem dos votos e, de maneira muito respeitosa, depois do resultado, né, a maioria optou por nome da Barra Mansa, vereador Paulo Grins, que de maneira muito respeitosa saiu de lá sem dar um grito, sem comemorar, sem nada, porque é a forma de respeito pela própria família Dranca. Essa foi a manifestação da comunidade da Barra Mansa e dos vizinhos próximos que estavam lá. Não houve uma manifestação dizendo, ó, ganhamos ou perdemos. Não, nada disso. Respeitosamente fez isso. Então, para essas comunidades, é sim um projeto importante. É a autoestima da comunidade, é a valorização de todas. Eu falo da Barra Mansa com orgulho. Antônio Barra Mansa. Está aqui o Antônio Barra Mansa. O senhor não tem orgulho de ser chamado de Antônio Barra Mansa? Seu Antônio Vipieski. Tem ou não tem? O Antônio Barrinha. O pessoal da Serra das Mortes, embora o nome tenha uma conotação um pouco triste, mas o pessoal se orgulha de lá. Se orgulha ou não se orgulha? Essa é uma votação que tem a sua devida importância, porque nesse nome, vereador Paulo Grins, que estão sendo homenageadas todas as famílias. E eu podia aqui começar a repetir os nomes, como já fiz esses dias, mas não vou fazer, porque vou esquecer de algumas, porque nenhuma é menos importante que a outra. Né? Eu estava conversando com as pessoas mais antigas, por exemplo, na construção da escola da igreja da Barra Mansa, que eu não sei que ano que foi feito lá pelo meu tio, pelo meu avô e por as famílias. Quanta gente ajudou a edificação daquela comunidade, João? Você que era já nessa época, o senhor sabe disso? Então, o nome Barra Mansa, ela homenageia todas as famílias, sem distinção. Sem distinção. E vai continuar homenageando, e eu não voto, mas se votasse, eu votava a favor do nome Barra Mansa, até porque foi decidido isso lá, mas vai continuar homenageando, sim, a família Dranca. Por que não? Porque agora, só porque daí é Barra Mansa, não homenageia a família Dranca? Ora, vai homenagear, sim. Esse é um ponto, e eu não quero me alongar mais, porque eu havia prometido que não ia me manifestar, porque me manifestei lá antes da votação. E eu disse que eu, vereador Célio Galeski, se a decisão fosse a permanência do nome Evaldo Dranca, assim eu votaria aqui, assim, se eu votasse. Eu votaria dessa forma, por quê? Porque era a decisão da comunidade. Houve uma audiência pública para isso, proposto pelo vereador Paulo Glinski? Houve. Foi feito. Né? Mas então, eu já havia dito, e hoje estaria aqui dizendo, comunidade da Barra Mansa, vocês decidiram que o nome seria Evaldo Dranca. Ponto. A comunidade decidiu. Mas tem um outro detalhe que eu quero tratar aqui. Primeiro que esse projeto é importante, sim. Para a comunidade é. Mas uma outra questão mais importante. Hoje à tarde, por volta das 16 horas, o seu prefeito municipal me ligou afirmando que vai fazer todos os esforços necessários para que nós tenhamos o CI na Barra Mansa. E eu alertei que aquele prédio, vereador Coronel Mário, carece de uma reforma grande. Foi construído num local que, tanto é que teve que ser construído novo. Ele falou, não tem problema, Célio. Vamos mandar os nossos engenheiros lá, vamos mandar o pessoal da Secretaria de Educação, e nós vamos, sim, fazer com que o CI saia. E ele pediu meu apoio, mas, prefeito, o senhor está pedindo um apoio que o senhor sempre teve, a comunidade sempre teve porque tivesse o CI, de longa data, desde o tempo do Santa Bárbara. O senhor prefeito, pediu meu apoio para ter o CI lá.
Ora, o senhor nem precisa dizer isso, é o desejo daquela comunidade que tenhamos um CI, que tenhamos um atendimento a todas as famílias da Barra Mansa, Serra das Mortes e região. Todas as famílias. E vai ter o meu apoio, e tenho certeza que terá, vereador Paulo Glinski, vereadora Thelma, apoio incondicional de todos os nossos colegas aqui dessa casa. Independente da votação hoje, se será favorável ou não, se vai ser atendido aquilo que a comunidade entendeu que deveria ser, vereador Vilmar, porque a gente respeita. Lá era consultivo, ficou claro. E o único que se disse lá que votaria a favor era eu assumi um compromisso por mim. Né? Então, para encerrar minha fala é isso. Primeiro, independente do resultado de hoje, o CI nós vamos lutar todos juntos para que tenha. E já tem um aceno de quem manda no executivo, que é o prefeito. Né? Já tem o comprometimento da parte dele. Então, tem a nossa vontade. O que está faltando? Só acontecer esse CI que eu espero, claro, tem que ver essa questão estrutural do prédio, que se carece, reforma tem que se fazer para que se termos segurança para as nossas crianças, para quem vai trabalhar lá também. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam. Por favor, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Thelma Blay. Boa noite, vereadoras Camila e Norma. Boa noite, suplente de vereador Chiquinho e Beatriz. Boa noite, nobres edis. Boa noite à comunidade de Barra Mansa, aqui presente, algumas pessoas aqui de Canoinhas, aos internautas, assessores da casa. A gente vem acompanhando essa discussão e foi um desgaste muito grande para todos, para a comunidade, para a família Dranca, para a comunidade, para nós aqui do Legislativo, porque essas coisas não devem vir para cá. Nós temos questões de ordem financeira, de saúde, de meio ambiente, de educação, de infraestrutura urbana e rural para discutir, tantas coisas para discutir que não estão funcionando, tantas coisas que foram tiradas de Canoinhas, e que tem que ter uma força, uma articulação política. A gente deveria de gastar as nossas energias, a gente tem feito isso, mas usar mais esse tempo para discutir essas coisas. E não chegar em pratos aqui, lá de baixo, lá do Executivo, pratos desse tipo, coisas que já estavam definidas, que deixasse assim, para cair aqui na nossa mão, para que, digamos, vamos ser os bois de piranha. Me sinto assim. Né? Então, eu considero muito as pessoas da família Dranca, eu conheço mais as mulheres que trabalham na educação da família Dranca, admiro o trabalho de vossas pessoas. Tá? Eu considero muito a comunidade de Barra Mansa, uma comunidade ordeira, trabalhadora. Tá? Como eu disse, nós temos que, o senhor, doutor Paulo, vereador Paulo Glinski, muito bem colocou, criar mecanismo para que este tipo de conversinha, de situação, não venha para cá. O que está decidido está pronto. Tá? Aí vem essas brigas e tem que ficar discutindo, remoendo em cima disso. Essas situações geram animosidades lá na comunidade, geram dissabores, confusão. Para que isso? Né? A comunidade tem um número de pessoas, uma demanda relevante de moradores, mas é uma comunidade pequena. E quanto mais as pessoas se derem bem, melhor para todos. Tá? E eu digo que, considerando a futura instalação do CI, que vai levar o nome Evaldo Dranca, né? Que eu acredito que vai ocorrer, porque agora estaremos nós aqui, a comunidade, empenhada para que isso aconteça, porque há uma demanda de crianças para frequentar este CI, e é uma promessa do prefeito Gilberto dos Passos, e é uma responsabilidade nossa, enquanto vereadores, estarmos cobrando esta situação. Considerando a proposta que o vereador Paulo Glinski teve há algumas sessões atrás, de levar essa discussão para a decisão da comunidade de Barra Mansa, que eu achei que foi a mais cabível no momento, porque discutia-se aqui, discutia-se na sala das comissões, nas redes sociais,
e uma animosidade que foi se criando e que colocou todos numa situação de mal-estar muito grande. E o meu voto é com a comunidade, até pelo número que teve de pessoas querendo que a escola leve o nome de Barra Mansa, e o CI depois vai ter o nome de Evaldo Dranca, com muito respeito ao finado Evaldo Dranca. Era isso. Está em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 92/2019 permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Havendo empate por conta do regimento interno, está aprovado o projeto de lei 92/2019. Que cabe ao presidente desempatar, então, como meu voto está aprovado, em segunda votação, o projeto de lei 92/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Senhor presidente, requerimento número 859/2019, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Osmar Liskov, secretário municipal de Educação, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para a abertura de matrículas com o objetivo de futura instalação de um centro de educação infantil na antiga escola Evaldo Dranca, na localidade Barra Mansa, hora desativada. Tal solicitação justifica-se, pois em audiência pública realizada na comunidade Barra Mansa, no dia 26 de setembro de 2019, os vereadores presentes na audiência tomaram conhecimento de que existe mais de 40 alunos que podem frequentar o CI, representando uma demanda considerável, muito além das 15 crianças que seriam necessárias para a ativação do mesmo, segundo o compromisso, em tese, do secretário de Educação com integrantes daquela comunidade. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Maia. Só gostaria de deixar aberto a todos os vereadores que gostariam de assinar. Depois que o senhor fez a manifestação do próprio prefeito, quero crer que isso se consolide. Como eu falei, a comunidade da Barra Mansa, tá? Em nenhum momento o meu voto foi contrário à comunidade, meu voto é a favor, no meu entendimento, de justiça, e entendo também que esse CI, né, deve ser instalado naquele local. É claro, Major Machado, atentando-se para as condições sanitárias, as questões estruturais, tudo é extremamente importante, mas aquela comunidade merece realmente esse CI. Vereadora suplente Beatriz, eu havia falado isso para a senhora, que inclusive formularia esse requerimento, né, atendendo à discussão lá naquela audiência pública. Só gostaria também, senhor presidente, de frisar que naquela audiência pública, por questão ética, eu não me quis fazer presente na mesa diretora dos trabalhos e também não quis manifestar naquele momento em função de estar licenciado, ter dado a vaga para a vereadora Beatriz Pazziora. Seria isso, muito obrigado. Eu, antes de passar de novo a palavra, eu gostaria de assinar esse requerimento e eu gostaria de que toda a Câmara, todos os vereadores assinassem esse requerimento, Sim. reafirmando aquilo que eu já falei aqui, que agora é um compromisso nosso, a defesa desse CI, a implantação desse CI. Então, eu gostaria de assinar o requerimento e consulto toda a agilidade. Sim, eu quero assinar sim, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 859 de 2009, de autoria de toda a edilidade, permanece como se encontra. Está aprovado em votação única o requerimento 859/2019. Requerimento número 860/2019, de autoria dos edis Coronel Mário, Paulinho Basílio e Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando que seja encaminhado novamente o projeto de lei substitutivo que dispõe sobre a desafetação de bem público em favor da indústria de erva mate Iacuí. Tal solicitação justifica-se, pois a referida empresa necessita dessa área para ampliar suas instalações, a fim de gerar mais emprego e renda em nosso município, conforme própria justificativa do projeto encaminhado a esta Casa de Leis, o qual foi analisado e exarado pareceres favoráveis pelas comissões permanentes e aprovado de forma unânime em primeira votação. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Da mesma forma, eu não havia consultado os demais vereadores e está aberto para assinatura de todos
Vereador Vilmar, o senhor é o líder do governo e eu estava afastado na Câmara quando foi retirado o projeto. Existe um clamor da comunidade para que seja aprovada nessa Casa de Leis, como já foi aprovado em primeira votação, em segunda, a questão da desafetação desse bem público para fazer aquele acesso. Eu entendo muitas vezes que o prefeito ele tem que agir como Salomão, ele tem uma criança, uma espada e duas mães para decidir, isso às vezes é um tanto quanto difícil. Sei que houveram ofensas, algumas injúrias em rede social à pessoa do prefeito, mas eu quero entender também que o prefeito tem a sua visão republicana de entender que essa não é uma solicitação de A, B ou C, é uma solicitação da comunidade. Eu sei que o entendimento da maior parte dos edis é essa, e nós, no meu entendimento, não podemos levar, às vezes, algumas injúrias pessoais de determinada pessoa, que fala, às vezes, em nome de uma família que é responsável, que é ordeira, que tem toda uma preocupação com a comunidade. Foi em função disso que eu formulei esse requerimento, está aberto para assinatura de todos, porque entendo eu, e conversava com a Francine, gerente do Instituto de Meio Ambiente, que se havia essa possibilidade, né, de desembargo da empresa e efetivamente isso ocorreu. Então talvez seja o momento do prefeito reavaliar a situação. Eu sei que ele é uma pessoa republicana, que ele não vai levar essas questões de ofensas para o lado pessoal. Eu também me sentiria muito magoado da forma que foi conduzido por algumas pessoas o processo, mas nós temos que estar acima, né, dessas questões. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Vereador Mário, eu quero assinar o requerimento, votar favorável e ter essa discussão, esse entendimento com o Executivo Municipal, com o seu prefeito municipal, né? A gente sabe de todas as coisas que aconteceram em torno desse projeto. Eu sei que também, vereador Mário e os demais vereadores, que foi uma luta, né? O Executivo se colocou sempre à disposição, isso tem que ficar claro, que o Executivo Municipal, às vezes, está se interpretando errado, como que o Executivo estava contra. Não estava contra, muito pelo contrário. Nós já fizemos reuniões e alguns dos senhores e senhoras estiveram presentes lá na Ervateira Iacuí. A gente já discutiu, rediscutiu, né, esse assunto. O Executivo já encaminhou o projeto para essa casa há algum tempo atrás. A gente já avaliou ele. Depois teve que haver alterações, né, por problemas internos lá na empresa, algumas alterações do projeto de execução da obra, né, que também foi uma coisa que não estava previsto, e são fatos que acontecem numa indústria. Uma indústria demanda de muita coisa e tem que se readequar, se ajustar muitas vezes. Então, nesse entendimento, vai e volta, acabou se chegando nesse impasse. Mas, com toda certeza, vereador Mário, o Executivo Municipal tem sim o interesse de que a indústria funcione, que a indústria dê emprego, gere renda, com toda certeza. E eu sou um defensor de estar discutindo junto com o seu prefeito municipal para que esse projeto seja desarquivado e ele seja votado da forma como ele foi encaminhado para essa casa. E eu tenho certeza absoluta, acredito muito no seu prefeito municipal, no empenho que ele tem, na dedicação que ele tem pelo nosso povo, pelas nossas empresas, especialmente pelas empresas canoenses, para que elas possam prosperar, possam crescer e que as coisas andem de uma forma tranquila, serena. Então, vou assinar, juntamente com o senhor, esse requerimento e vou estar conversando com o nosso prefeito na busca de que esse impasse se resolva e se possa dar sequência no desenvolvimento da empresa Iacuí. Então, quero pedir para assinar junto com o senhor, vereador Mário. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, o vereador Vilmar já contemplou parte do que eu ia falar. E também, só para esclarecer a comunidade, quando a gente fala aqui de desafetação de bem público, na realidade o município está repassando uma parte da via pública. Isso tem que ser explicado, né? Porque ela vai desafetar. O que é? Não, existe uma rua e a rua é pública, todos nós podemos ir e vir, né, naquela via, e a empresa necessita de um espaço daquela via para poder ali
dar continuidade ao seu projeto. Eu não conheço o projeto técnico, o projeto da obra de engenharia, mas, pelo que foi me dito, aquele pedaço vai ser utilizado para a questão da entrada de energia elétrica, da parte elétrica da balança. Então, existe a necessidade de uma parte da rua. Essa rua é de toda a comunidade e essa rua vai deixar, esse pedaço vai deixar de ser de toda a comunidade e vai incorporar o patrimônio da empresa, vai ficar com o patrimônio da empresa para que ela possa ampliar o seu investimento. Claro, é uma rua que basicamente atende a empresa, termina no portão da ervateira e foi tomada a cautela no andar desse projeto de verificar com os demais moradores ali, tem dois ou três empreendimentos ali na lateral, que essa desafetação não causasse prejuízo para essas pessoas. Então, tudo isso foi analisado. Bom, então, explicada essa situação, dizer que sou favorável ao requerimento, peço permissão para assinar junto e solicito aos autores que, se fosse possível, ser de toda a edilidade, né? Mas eu queria colocar um ponto a mais aqui. Eu entendo que nós deveríamos agendar com o seu Niceto Fuch uma reunião, talvez em conjunto com o Executivo, talvez aqui na Câmara, respeitando a agenda do seu Niceto, em razão da questão familiar que ele está vivendo, aí, que todos sabem, questão de saúde, de familiar, respeitando a possibilidade do seu Niceto, em homenagem a esse grande empreendedor do município de Canoinhas, essa pessoa visionária, essa pessoa que quem conhece aí a grande luta que teve, que tem ainda. Então, dentro dessa conversação com o seu Niceto, para que ele analise e também nos explique alguns pontos que talvez geraram alguma dúvida para o Executivo. O outro ponto que tem que ser colocado, e aí, Coronel Mário, eu, por exemplo, rede social não dou bola. A rede social aceita o que a pessoa quer escrever. Ele escreve e depois ele responde por aquilo que escreve. Sim, com certeza. Claro, não dou bola, mas se alguém me ofender, eu vou responsabilizar. Então, alguns comentários que foram realizados, no sentido de que estava se criando dificuldades para se vender facilidades, isso tem que ser veementemente rebatido. Como um determinado comentário que aconteceu assim: estão causando dificuldade, vão pedir propina, ganha X por mês e não faz nada. Olha, eu quero dizer que a gente até entende que no calor da emoção, às vezes alguém até fale algo que não saiba ou critique algo que não tem conhecimento, mas por parte do Executivo e por parte da Câmara, todas as medidas para incentivar e para aprovar foram adotadas. Houve a retirada, e aí cabe ao Executivo explicar os motivos da retirada. Mas ninguém tem permissão e nem condição de vir criticar que algum dos edis criou alguma dificuldade nesse projeto. Sim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, foi iniciativa nossa conversarmos com os demais moradores da região para ter a segurança na votação do projeto, que foi votado de forma unânime na primeira e que, se voltar, vai ser votado de forma unânime na primeira e na segunda novamente. Mas era importante a gente conversar com o seu Niceto em respeito a esse grande empresário, em respeito a essa grande empresa, para que a gente possa viabilizar o retorno desse projeto e a aprovação dele. Conversar publicamente, conversar na geração de emprego que vai fazer, conversar em agregar valores, conversar em respeito a esse grande empreendedor. Agora, quem que é aí na rede social, talvez tem pessoas que não têm com quem conversar. Eu, graças a Deus, tenho muita gente para conversar durante o dia, converso com muita gente, não preciso me fechar numa sala aí para a rede social, botar algo para criticar alguém, para quem sabe querer aparecer. A rede social ela serve para construir também. Algumas pessoas acham que destrói. Destruindo, crescem. Destruindo, todo mundo perde. Então, eu quero aqui, como disse, pedir licença para assinar junto. Destacar que a Câmara é favorável, reconhece a importância da empresa Iacuí, da família Fuch no desenvolvimento de Canoinhas, e que essa desafetação é importante. É importante para a empresa? É importante para a empresa. Isso tem que ser dito. Para o município,
aquela parte que a empresa vai passar a usar não vai fazer falta, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento. Então, esse é um fator que precisa ser destacado. E dentro dessa situação, senhor presidente, que o projeto com certeza retornará e será aprovado por unanimidade. Continuando a discussão. Tudo que já foi dito, e principalmente a sua fala, vereador Paulo Glinski, no que tange aos comentários infelizes, né? Eu vou usar esse termo aqui. Eu não tenho tempo para ficar no Facebook fazendo alguns comentários indesejáveis, mas a informação que eu tenho que também será responsabilizado por tudo isso. Agora, com relação à empresa, ao seu Uniceto, isso tudo já está sendo visto, vereador Coronel Mário, porque o Executivo entende que essa ação é para geração de emprego e renda para o nosso município, pronto. E que vai ser revista. Só está uma questão da data do envio desse projeto de lei para cá, vereador Paulo Glinski. Isso é muito claro. Porém, nós também temos que observar o outro lado, aquilo que foi dito. Né? Teve alguém que disse, eu não vou comentar aqui, o que foi dito dessa Câmara de Vereadores, por que não votou o projeto de lei? Eu não tenho coragem de falar aquilo que ele falou ali no plenário. Eu não tenho. Então, as pessoas também têm que respeitar tudo isso. Não é porque eu sou meio louco, meio não sei o quê, me dá o direito de fazer qualquer comentário. Mas já foi conversado com o senhor prefeito municipal e entendo que é importante essa reunião com todos os senhores vereadores, também com o empresário Uniceto FUC, né, para que esse projeto chegue a essa casa e possamos votar. Então, eu só indago os senhores vereadores se será o requerimento de autoria de toda a agilidade. Acredito que sim. Então, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado, por unanimidade dos vereadores presentes, o requerimento 860/2019, de autoria de todos os senhores edis. Requerimentos número 861, 862 e 863/2019, de autoria do edil Coronel Mário. Quero que seja encaminhado ofício à senhora Francine Nader, gerente do Instituto do Meio Ambiente IMA, ao senhor Hilário Cate, secretário municipal de Meio Ambiente, e ao senhor Major PM Fernando Luiz Lopes, comandante da Polícia Militar Ambiental, referente à denúncia para providências julgadas serem necessárias, em face de reiteradas solicitações de providências por parte de pessoas da comunidade, residentes no bairro Boa Vista e residencial Nossa Senhora Aparecida, de, em tese, prática de cometimento de crime ambiental. Trata-se da denúncia à poluição hídrica, mediante o lançamento de resíduos líquidos, esgotos sanitários, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos, em córrego que tem seu curso passando pela unidade prisional avançada, localizada na rua Catarina de Souza Ibner, passando nas proximidades do campo Estrela Azul, proximidades da rua Matias Miller, seguindo até o Parque de Exposições Ouro Verde. Segundo informações de pessoas da comunidade, parte do esgoto é lançada in natura no córrego. Informam também que crianças tomam banho no córrego poluído, sem as mínimas condições de higiene e com risco de contraírem doenças. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Foi procurado por pessoas da comunidade, logo após a FESMAT, caminharam algumas fotos, enfim. O Júnior, quando era o gerente da Casan, já havia trazido essa informação para mim, que em tese, inclusive, possibilidade de lançamento de esgotamento sanitário do próprio unidade de prisão avançada, acredito que isso não ocorra. Quero crer que não façam isso, né? Não é possível, no meu entendimento, que façam. Todavia, estou solicitando providências aos órgãos competentes, considerando até que a questão sanitária, né? Crianças tomando banho no local. Enfim, providências têm que ser tomadas. Se alguém está jogando esse esgotamento, a gente sabe que nós temos um problema seríssimo de poluição ambiental e algumas medidas, no meu entendimento, mais efetivas devem ocorrer no sentido que se faça uma prevenção, principalmente com relação à saúde das crianças. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, só parabenizar o Coronel Mário, vereador autor, e também dizer que a Câmara já aprovou em outras oportunidades alguns encaminhamentos com relação a essa denúncia. E agora me falha a memória para dizer quando, mas talvez fosse interessante até fazer uma busca de requerimentos ou indicações anteriores, porque esse assunto teve um determinado momento, não me recordo o ano, que ele foi muito recorrente,
porque a quantia de poluição ela foi bastante grande, gerou requerimento, indicação, gerou um debate aqui na Câmara. Então, talvez nós pudéssemos, se o vereador Coronel Mário entender importante, até anexar esses requerimentos, porque quem sabe alguma daquelas situações foi resolvida e o problema está em outra situação. Eu até me recordo qual era o problema, mas não vou usar aqui, mencionar ele, porque foi passado para nós uma explicação técnica de o que estava ocorrendo e que aquilo seria sanado. Em princípio, aquele problema não deveria acontecer mais, mas era bastante grave. Então, faço a colocação no sentido de contribuir aí que talvez pudéssemos anexar o requerimento a essas informações aí, caso a assessoria legislativa localize. Continua a discussão. Senhor presidente, só a colocação do vereador Paulo Glinski, muito pertinente. Eu estive em loco no local, eu fui em vários pontos lá, tá? Não entrei exatamente nos pontos da denúncia, tá? Até dada a questão da vegetação, enfim, mas ela está ocorrendo, né? Eu tomaria todo o cuidado nesse sentido, né, de formular um requerimento nesse sentido, né, para as providências. Continua a discussão. Eu reconheço que está ocorrendo e não digo que não está. Está ocorrendo. Eu falo que quando esse assunto surgiu na época, algumas providências foram solicitadas para alguns órgãos, e são órgãos públicos, que teriam que ter adotado ou que adotaram alguma providência. Então, de repente, nós estamos tratando de alguém que fez uma recuperação de uma situação lá de forma precária, que hoje o problema ressurgiu, sabe? Mas, de fato, o problema acontece, é bastante grave e tem que ser sanado. Mas precisamos saber se nas vezes anteriores se aconteceu algo ou simplesmente o assunto passou batido. O senhor sugere a juntada desses requerimentos, vereador Coronel Mário? Pode ser dessa forma? Sim. Então, solicito à Secretaria Legislativa que proceda a juntada dos requerimentos que trataram dessa matéria nos anos de 2016, 2017 até hoje. Todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única os requerimentos 861, 862 e 863/2019. Requerimento número 864/2019, de autoria do edil Coronel Mário. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de Planejamento, ao senhor Nilson Cochás, secretário municipal de Obras, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, diretor do DETRACAN, solicitando que seja procedida a recuperação completa dos meios fios que delimitam a área da ciclovia da rua Guilherme Proust. Tal solicitação justifica-se, pois a ciclovia já existe há alguns anos e, por conta de reparos na pista de rolamento, não mais se delimitaram o espaço para ciclista, causando riscos iminentes de ocorrer acidentes de trânsito, bem como dificuldades na trafegabilidade dos usuários da ciclovia. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Quando eu falo nessa Casa de Leis que nós damos voz e vez às pessoas que nos procuram, essa solicitação foi de pessoas que utilizam a ciclovia, né? Eles me pediram, inclusive fizeram um levantamento fotográfico do caminhando anexo, tá, dessa situação. Houveram muitos reparos na ciclovia, todavia ela tem problemas e precisa delimitar essa área, principalmente porque tem caminhões que estacionam em cima da ciclovia e o pessoal tem que subir em cima da calçada. Foi a transcrição de uma solicitação de pessoas da comunidade. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Vilmar Sudoski. Parabenizo o vereador Mário pelo requerimento e acho que deve ser substituído, sim, uma boa parte ali da Guilherme Proust, porque aquele meio-fio ele soltou, né? Ele perdeu a sua funcionalidade ali. Talvez refazer com tartarugas nos dias de hoje, sei lá, mas teria que tomar um outro caminho, precisa ser revisto. E gostaria até de acrescentar, e gostaria de assinar junto, Coronel Mário, claro, incluindo a Avenida dos Expedicionários. Certo. Especialmente nós falando no lado esquerdo, quem está subindo sentido BR-280. Por quê? Ali nós temos um problema bastante sério. Nós temos os postes que ficam em cima da ciclovia. E também ali soltou muito esses meio-fios, em toda a extensão também da Avenida dos Expedicionários. E com os postes,
o que acontece? Como o meio-fio soltou, os veículos estão estacionando, estão trancando. Aí tem o veículo estacionado em cima, naquele espaço, e o poste. Então, como ele faz uma quebrada, ele acaba não permitindo que o ciclista continue seguindo o seu traçado, o seu caminho, em função de que daí tem um veículo parado ou um caminhão parado e o poste, que daí traz os meio-fios da calçada até ali. Então, são 2 meio-fios, na verdade, né? E hoje está faltando. Então, nós precisávamos gostaria de repente, acrescentarmos mais isso e nós assinar junto daí, claro, e reivindicar isso e ter esse diálogo com o Executivo. Eu já tive uma oportunidade, mas acho que agora tem que reiterar com bastante ênfase e discutir em cima desse assunto para resolver esse problema. Por exemplo, uma pessoa que anda com triciclo, ela estava trafegando nesse lugar. Chegou num ponto em que ela não conseguiu ir nem para frente e nem para trás, porque daí tinha um caminhão parado, ela chegou num poste que ela teve que voltar com o triciclo, e ela tem um problema de deficiência, ela teve que voltar com o triciclo, voltar até uma altura, para conseguir sair fora, entrar na pista de rolamento, para poder desviar, para poder voltar lá. Não só uma vez, muitas vezes isso já aconteceu, sabe? Então, é uma ciclovia, um trecho que foi revitalizado há alguns anos atrás, mas que ficou com algumas deficiências e isso não se sanou. Então, incluirmos junto, Coronel Mário, a expedicionários, frisando esses pontos dentro desse requerimento, até para aproveitarmos o mesmo requerimento com a Guilherme Proust e a Avenida dos Expedicionários. Obrigado. Ok. Continuando a discussão. Vereador Coronel Mário, vereador Vilmar Sidowski. Coincidentemente, ontem eu caminhava, costumeiramente eu caminho pela Avenida dos Expedicionários e observei. E aí o senhor fala do lado de lá, eu falo daqui para lá. Em todos os pontos tem essa deficiência. Primeiro, em alguns que os caminhões, por conta, acabam indo mais para a direita, acabaram danificando a pista num todo e aí saiu o acostamento. Então, ela tem esse dano em boa parte da pista, lá da Avenida dos Expedicionários. Eu acho que esse é o momento de... Talvez, além disso, ainda tem alguns pontos que precisa acertar toda a pista dela primeiro. Já foi feito esse trabalho de conserto, de tapa-buraco lá, no início, esse ano ainda. O vereador Gil Baiano não está aqui, mas foi feito nesse ano. Falta a conclusão do tapa-buraco da Avenida dos Expedicionários e aí a conclusão dela fazendo o meio-fio. Então, eu sou favorável a esse requerimento e também gostaria de assinar junto com os senhores colegas vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam o requerimento 864/2019 permaneçam como sem encontro. Requerimento número 165/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, ao senhor Carlos Hasley, secretário de Estado da Infraestrutura, solicitando revitalização e urbanização urgente da CC 477, com limpeza do acostamento, construção de calçadas, ciclovia, iluminação pública adequada, no trecho compreendido entre o trevo da BR-280 até a entrada da Agrozen. O presente requerimento justifica por ser a SC 477 uma rodovia coincidente. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Até quero pedir para assinar junto com a vereadora Norma e da importância dessa revitalização, tanto da parte da iluminação, quanto também dos calçadas, espaços para as pessoas poderem caminhar. Nós temos uma comunidade grande ali, que é a Coab, né? E eu passei essa semana lá, estive naquela região. As pessoas não têm por onde caminhar em alguns pontos daquela via, porque uma época até o município andou fazendo alguma coisa que não compete a ele, mas melhorando o ir e vir do nosso cidadão. Mas precisa ser revitalizado, sim, fazendo calçadas, principalmente no lado direito de quem está indo para a Coab 2 ali, né?
precisa ser feito e melhorar a iluminação. Nós temos um fluxo de pedestre muito grande naquela região ali, e de ciclistas também, que vão até a Coab. Ali tem escola, ali tem unidade de saúde, ali tem muitas casas. Então, parabenizar pelo requerimento, eu quero assinar junto, porque eu vejo ali de extrema importância a revitalização dessa área, com certeza. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, talvez fosse interessante anexarmos a esse requerimento uma cópia da resposta que veio da nossa solicitação anterior para o superintendente do DEINFRA, dizendo que a responsabilidade é da Secretaria de Infraestrutura. E talvez eles tomem alguma providência. Porque essa solicitação nós já fizemos várias vezes, algumas houveram resposta, outras não. Então, às vezes até a gente é questionado por que a gente reitera certos requerimentos, mas a importância de reiterar é exatamente isso, que de repente vem uma resposta nos abrindo, dando o caminho de como nós podemos reivindicar. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 865, de autoria da vereadora Norma Pereira e vereador Vilmar Sudoski, permaneça como se encontra. Está aprovado em votação única o requerimento 865/2019. Requerimento número 866/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Zenici Dreyer, secretária municipal de saúde, solicitando informações do suporte básico da SAMU, vinculado ao município, unidade habilitada e qualificada como: A. Qual o valor mensal recebido a título de incentivo financeiro de custeio para unidades móveis? B. Qual o total das despesas com remuneração de colaboradores em cargos? C. Qual o valor dispendido com alimentação, combustível, manutenção de veículos e uniformes? Individualizar. D. Especificar outras despesas se houverem. E. Se há programas de capacitação, qualificação dos componentes do SAMU e da Central de Regulação das Urgências, e ainda se eles participam de cursos promovidos pelo governo. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, na semana passada nós aprovamos um requerimento pedindo informações sobre os colaboradores da unidade básica da SAMU, mas há algumas questões no ar que a gente fica um tanto quanto em dúvida, por isso o requerimento. E então, entrando lá no Fundo Nacional da Saúde, a gente vê que os valores estão sendo repassados regularmente, mas se nós olharmos lá na contabilidade, todas as despesas estão generalizadas. Então, a gente não consegue especificar. O intuito do requerimento é exatamente a gente ter uma ideia de que se os valores recebidos efetivamente suportam as despesas expendidas, porque não há uma prestação de contas pelos gastos específicos com a SAMU. Por isso, o requerimento, eu gostaria que ele fosse aprovado. Está em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado em votação única o requerimento 866/2019. Requerimento 867/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando que ao projetarem a revitalização do calçadão da Rua Paula Pereira e Rua Vidal Ramos, para que seja disponibilizado um espaço com gazebo para abrigar nossos feirantes, tanto agricultores quanto os artesãos. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento 867 em votação única. Requerimento número 868/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando que seja incluída no calendário oficial de eventos do município a Feira de Artesanato e Café, realizado no Largo do Centenário nos dias 15 e 16 de novembro. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, esse evento Artesanato e Café é um sucesso. Estão sendo realizados 4 eventos anuais durante o ano.
E a próxima data já é dia 15 e 16 de novembro. Seria de extrema importância, considerado o número de feirantes, inclusive dos municípios da região que vem para cá, e o movimento que dá nesse dia é impressionante. Seria de extrema importância que tivesse no calendário de eventos, e até porque para não haver coincidência, por exemplo, do Dia da Família no Parque no mesmo dia. Sim. Eu penso, salvo o melhor juízo, que seria de extrema importância que fosse efetivamente incluído no calendário de eventos. Seria isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 868/2019. Requerimento número 869/2019, doutoria vereadora Norma Pereira. Quer que seja encaminhado ofício do senhor Roberto das Neves, gestor da Fundação Cultural, solicitando informações sobre o acervo de Orti Machado, se houve alguma alteração do acervo original, ou ainda se o Museu Orti Machado dispõe de registro ou livro tombo de todo o seu acervo histórico e artístico. Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Norma Pereira. estão surgindo, com a demolição da casa do Orti Machado, estão surgindo vários questionamentos em relação a um baú, às armas e, enfim, todo aquele acervo dele. E o requerimento é para isso, para a gente ter uma ideia do que tem efetivamente nos registros do município de Canoinhas. Eu lembro, fui várias vezes na casa dele, e quando aqui cheguei, enfim, realmente aquela coleção de armas era uma coisa impressionante, né? E todo aquele material dele, aqueles adornos, enfim, o que mais me chamou a atenção era o baú. E até uma das filhas me questionou aonde que estaria todo esse material. Então, que venha a resposta do senhor Roberto, e para a gente ver o que a gente pode fazer em relação a todo esse material e como tornar isso visível, e que a nossa população efetivamente usufrua disso, e mesmo os que venham de fora para cá, que o nosso museu tenha isso disponível para todos poderem apreciar. Seria isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 868/2019. O senhor vai relatar do requerimento do voto por fundo pesar, não? Se o senhor quiser. De autoria de toda a edilidade, requerimento 870/2019, voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador João Andrade. Eu quero pedir a todos os presentes que façamos um minuto de silêncio, já que o vereador João Andrade representou toda a comunidade canoinhense. Era o que continha, senhor presidente. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Paulinho Basílio, se há vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski, vice-presidente dessa casa. Quero cumprimentar a família Vipieski aí na pessoa do Antônio, né, Antônio? Pela presença de vocês nesta noite aqui. Tá? Um abraço a toda a família aí. Eu quero, senhor presidente, e o senhor participou ontem da implantação do prontuário eletrônico na unidade de atendimento lá do básico, lá do Campo da Água Verde.
e vem sendo implantado já, foi implantado já na UPA, né, na unidade de pronto atendimento, e está sendo implantado em todas as unidades do nosso município. Dizer da importância disso, porque, vereadora Norma, quando aquele cidadão, aquela pessoa for à unidade de saúde, for atendido em qualquer uma das unidades de saúde, vai estar lá o histórico dela. Isso pode até trazer, nesse momento, e a gente sentiu um pouco dos profissionais com a forma como está sendo colocado, porque ele vai acabar dando um pouco de trabalho nessa implantação. Toda a implantação, vereador Mário, no início, ela traz alguns desconfortos, traz algumas alterações, tira a rotina de alguns trabalhos, mas ela é para trazer melhorias com toda certeza. Então, quero parabenizar o prefeito municipal, a gestão da saúde, através das MSI, que é a nossa secretária, pela implantação, e eu tenho certeza absoluta que ela vai trazer bons resultados, vai agilizar os trabalhos na sequência e que os profissionais da área da saúde, todos, na hora que forem atender um cidadão, forem fazer a sua consulta ou qualquer necessidade que tenha dentro da área da saúde, vai estar lá o seu histórico, vai abrir e vai estar lá. Claro que, para isso funcionar, precisa implantar, precisa fazer cadastro, precisa relatar todos os exames, fatos, o que a pessoa tem, se ela é diabética, se ela não é, se ela é hipertensa, se ela não é, enfim. Mas, com certeza, vai colaborar e vai ajudar muito. Então, parabenizar, sendo como o último evento, senhor presidente, do mês de setembro, né, que todos os dias teve alguma coisa que o município inaugurou, comemorou, fez, durante todo o decorrer dos 30 dias do mês de setembro, que foi o mês do aniversário do município de Canoinhas. Então, parabenizar o governo e dizer aos colaboradores que é importante, sim, e eu tenho certeza que vai só trazer benefícios daqui para frente com essa implantação. Também quero falar da festa da Igreja São Francisco de Assis, que vai acontecer este final de semana. Então, nós teremos dia 2, dia 3 e dia 4, os tridos, que estará acontecendo lá na comunidade de São Francisco de Assis, a partir das 19 horas. No dia 3, nós estaremos cortando o bolo de São Francisco com as medalhinhas de São Francisco. A gente faz todo ano. O dia de São Francisco é dia 4, é na sexta-feira. Mas nós vamos cortar ele na quinta-feira, até para nós termos tempo de poder vender os pedacinhos de bolo e tal. E daí, no dia 4, que é na sexta-feira, nós teremos o trido, a Santa Missa e a venda dos produtos. Durante esses dias, sexta, sábado, nós estaremos vendendo bolo, os cookies, os pães, enfim, todos os quitutes, tudo aquilo que é produzido pela comunidade e estará sendo vendido nesse final de semana, presidente Célio. E daí, no domingo, até o colega vereador Chico Mineiro já se ausentou-se da casa, mas nós teremos aí a festa, onde teremos pela manhã, né, o chimarreando, com a apresentação da 98, e depois teremos todos os componentes de uma festa, com churrasco, com bolo, enfim, com bebidas, com todas as atratividades, e estará animando a festa o grupo Manotaço, sabe? Então, fica aí o convite a todos, e os que estão nos ouvindo, que divulguem, que comente, e que vão até a comunidade São Francisco neste final de semana, quinta, sexta e sábado, e domingo, que nós estaremos em festa naquela comunidade, e dia 4 de outubro é o dia de São Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu gostaria de cumprimentar a nossa suplente de vereadora Beatriz e dizer que foi uma honra muito grande tê-la conosco por esse período, lhe conhecer um pouco mais, conhecer a sua vontade, a sua garra, a sua capacidade de fazer o melhor pelo município. Como todos nós, né, queremos o melhor. E foi muito bom ter você aqui e, quiçá, você volte mais uns períodos conosco.
E gostaria também de convidar a população para a audiência pública, na quinta-feira, que será a segunda audiência pública do Plano Diretor de Mobilidade Urbana. É de extrema importância que a população participe, porque várias questões são discutidas. Será aqui na Câmara de Vereadores, às 18h30, do dia 3 de outubro. A anterior, nós participamos também, né, vereador Coronel Mário, e é extremamente importante a opinião das pessoas que vivem no dia a dia, nas localidades e que sabem das suas necessidades. Tanto que uma das questões levantadas numa das audiências anteriores foi um CRAS itinerante, e que na mesa de debates que nós estávamos, foi o que mais foi questionado, um CRAS itinerante com todo o aparato para dar atendimento para a população, inclusive o recadastramento do SUS e outros detalhes, porque o que as pessoas do interior reclamam ou que têm dificuldade de acesso, às vezes, quando vem para o centro, não conseguem fazer naquele dia, daí depois não conseguem mais, aí não conseguem atualizar o cartão. E se tivesse um CRAS itinerante, facilitaria muito a vida das pessoas que teriam dificuldade de chegar até o trânsito. Então, são várias questões que são discutidas, de escola, CI, enfim, mesmo o trânsito em si, e, de fato, é importante, inclusive, né, capitão Machado, a presença até da nossa polícia seria de extrema importância, porque vocês sabem dos gargalos, vamos dizer assim. Também estendo o convite lá para o nosso comandante Sacinski e para os demais. Seria isso, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. De maneira bastante breve, senhor prefeito, eu já fiz várias manifestações, mas aproveitando a presença do Major Machado aqui, se transmitisse, Major Machado, a soldado Macari, e também, se possível, também ao soldado Adriano Ramires Domingos, pela ação de ato de bravura. Eles estavam a paisana em Florianópolis, na cidade de Palhoça, né? E mesmo a paisana de folga, curtindo o seu merecido descanso, eles acabaram interferindo num assalto a uma senhora, né, prendendo os meliantes e recuperando os bens. A gente sabe, como policial militar que foi também, que precisa muito coragem para você enfrentar uma situação dessa, né, diante da situação que se apresentava no momento. Eles foram homenageados, senhor presidente da Assembleia Legislativa, por este ato. Também gostaria de deixar registrado os meus cumprimentos ao gestor de esportes e também ao presidente da Fundação de Esportes, o Chiquinho, nosso suplente vereador, ao Josemar Jubanski, por todos os eventos esportivos que estão coordenando. Vou frisar dois que compareci agora. O primeiro foi a final do futsal, campeonato municipal. Eu, que sou um amante e gosto muito de futsal, estive à frente junto na diretoria do Canoinhas, quando esteve pela primeira vez campeão do estado de Santa Catarina. Tivemos a final, quase 1000 pessoas no ginásio Melquiades da Cruz. Um evento muito empolgante, muito bem organizado, que foi decidido nos segundos finais, mas isso é fruto de um grande trabalho, e o gestor de esportes e o senhor, como presidente da fundação, estão fazendo a diferença. Então, gostaria que deixasse registrado tanto essa parte da questão do futsal, como também da corrida rústica, beneficente, inclusive, né, foi aprovado nessa Casa de Leis de repasse de recursos para a POCA. Parabéns, em nome dessa Casa de Leis, não poderia deixar de fazer este registro. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Ninguém mais, senhor presidente. Foi falado aqui pelo vereador Vilmar que era o último dia de setembro da entrega de obras, serviços, enfim, mas ainda faltou a entrega dos equipamentos para a Serra das Mortes, né, que ocorrerá nos próximos dias. A questão da inauguração da escola, que não penso que agora deva ser marcada a data, que deveria ter ocorrido em setembro, dia 20 de setembro. E também quero aqui prestar contas aos moradores da Serra das Mortes, que ainda não chegou nessa casa aquele projeto de lei que vai fazer a cessão de uso daquela escola isolada municipal Serra das Mortes para a comunidade da Serra das Mortes. Assim que chegar esse projeto de lei, eu creio que essa casa vai analisar, e pela importância que é um patrimônio público, patrimônio da comunidade, que servirá à comunidade, vereador Paulo Glinski.
Então, eu quero pedir o apoio dos colegas vereadores para que a gente possa, chegando o projeto, dar a agilidade necessária para que a comunidade possa fazer uso daquele equipamento público que é da comunidade. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos, convidar para que mais vezes se façam presentes. Talvez não fosse o projeto ideal para que a comunidade participasse, reitero da importância dele, mas pelo menos dessa forma, quando se alguém falar na Câmara de Vereadores como é que funciona, a comunidade vai poder dizer: eu estive lá, eu participei, eu participo. O ideal é que nós tivéssemos em todas as sessões da Câmara a lotação, que tivesse a participação da comunidade para poder acompanhar os trabalhos. Eu sei que sou repetitivo, vereador Coronel Mário, e olha que eu repito isso há muitos anos, mas é alegria nossa, enquanto vereadores, de que a comunidade participe das sessões. Antônio Barra Mansa, que o senhor retorne mais vezes a essa casa, assim como o João, seu irmão, como todos os nossos queridos moradores do distrito de Pinheiros, e aí eu falo Barra Mansa e Serra das Mortes, são todos muito bem-vindos. Eu quero dizer para a vereadora Beatriz que talvez nesse momento a senhora gostaria de estar aqui votando, porque sei do seu voto, mas a senhora sabe da dificuldade que é sentar aqui. Por outro lado, quando eu falo dificuldade, porque há realmente situações em que é cômodo para o vereador, porque quando são discussões em que agradam gregos e troianos, é tranquilo. O problema é que não é tão simples assim, Giovanni. Você que quase teve a oportunidade e certamente terá, no próximo governo, disputando a eleição, no próximo mandato, disputando a eleição, nós sabemos que aqui não é só mar de rosas, não. Aqui tem responsabilidade. Aqui, quando algumas pessoas fazem alguma manifestação em redes sociais, sem saber, sem conhecer, por maldade, por desconhecimento, as pessoas deveriam refletir melhor, vereador Paulinho. Eu não costumo revidar, mas na justiça, sim. Já tive uma ação que a justiça me deu causa, ganha. Não é pelo dinheiro que eu vou receber, Paulinho Basílio. Não é por isso. Mas é para as pessoas verem que aqui está um ser humano desse lado, que tem família, e que precisa ser respeitado. E aqui nós defendemos a comunidade. Se não agradamos, essa é uma questão. Sempre que tem um lado do voto, você desagrada ou agrada. Faz parte. Faz parte. O ideal é que fosse só agradar. Qual é o cidadão, independente do cargo que ocupa, da função que desempenha, qual é o cidadão que não gosta de agradar o outro? Todo cidadão gosta. Mas faz parte. A polícia militar, às vezes, é mal vista, mas ela tem que estar ali, comandante Machado, está ali para fazer prevalecer a ordem, dar segurança para a população. Então, todo mundo, às vezes, desagrada alguém, Darcy. Mas esse é o nosso papel. E, para ser vereador, tem um outro ponto que é preciso ter coragem também, para tomar um rumo, tomar um lado. Então, eu quero, com essas palavras, encerrar essa sessão, convidar para que mais vezes se façam presentes, agradecer pela visita de vocês a essa casa. Eu sempre tenho que reconhecer, nas poucas visitas que façam para cada um de vocês, eu sempre digo: olha, quando precisar dos vereadores, vão até a Câmara, e a alegria nossa é que vocês vêm nessa que é a casa do povo, contrariando alguns, vereador Paulo Glinski, que embora não aceitem algumas decisões, mas faz parte da democracia. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para a próxima segunda-feira, em horário regimental.